É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora da proximidade Brasil-China e possíveis implicações nas relações com os Estados Unidos. Eu converso aqui com o Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU. Professor, boa noite. Boa noite. Bom, vamos falar então da viagem do presidente Lula. Hoje ele teve um encontro com o primeiro-ministro, mas foram vários dias de declarações lá na China. Uma delas foi a questão comercial, em que ele propõe que se utilize o yuan e o real e não o dólar. Falou que é um costume que os países precisam perder. Hoje, no comunicado dos dois países, ele defendeu uma China única, se referindo a Taiwan, embora defenda aí um desenvolvimento pacífico das relações, e colocou também a defesa da mesma posição da China em relação à Ucrânia. E eles trataram como crise, não como guerra. Essas posições, claro que levam a uma aproximação maior com a China. Como que fica a relação com os Estados Unidos, especificamente? Bom, há um desgaste, porque os Estados Unidos têm posições completamente antagônicas a respeito da maior parte dessas questões. A questão de Taiwan é muito delicada. A defesa americana de que Taiwan seja um Estado independente, um país independente, que não haja uma reunificação com a China. Esse é um dos temas mais polêmicos que foi tratado aqui, que foram tratados nessa visita. Em relação à posição da China numa solução da Ucrânia, eu acho que é um pouco menos polêmico, até porque o grande palco de solução da questão da Ucrânia já não é mais Moscou, já não é mais Kiev, é a China. A China, a partir do momento que ela apoia a Rússia, ela faz com que essa guerra acabe continuando, já que ela é a única grande economia a apoiar. Então, acho que nesse tema ainda o Brasil consegue se ajustar. Eu não espero que os Estados Unidos sejam muito críticos em relação às posições brasileiras, mas vai acender um alerta nos Estados Unidos. A gente sabe que o presidente Biden tentou uma aproximação e o Lula com ele, mas o que a gente teve na última visita do presidente brasileiro aos Estados Unidos foi que nada de concreto se realizou. E essa da China, além de muitos acordos sendo assinados, tem essas posições polêmicas, posições contra os interesses americanos. Foi mais produtiva para o Brasil, inclusive. Sem Foram dúvida. 15 acordos entre os dois países. Tem a previsão, por exemplo, de um satélite comum, e Brasil e China já vem desenvolvendo esse processo há algum tempo. O BNDES conseguiu um empréstimo importante do Banco Chinês, então houve resultados efetivos e acordos entre empresas também, Exato. Foram 150 empresários, aí eu acho que o Brasil acertou muito ter levado esses empresários, porque também no varejo, nos acordos que as empresas fazem, nessas transações, o Brasil tem muito a ganhar. E não só nos acordos governamentais, Agora, o que o governo brasileiro, o que o discurso do presidente Lula também indica, e aí vai ser um grande desafio, é que o Brasil quer ser independente internacionalmente. Então, mesmo tendo essa proximidade com a China e essas críticas, ou esses pontos, melhor dizendo, críticos dos Estados Unidos, o Brasil tenta construir uma postura independente, se aproveitando dessas relações com as grandes potências, sem alinhar-se propriamente. Então, o grande desafio desta viagem é tendo essa proximidade, trazendo os resultados, mas não trazendo um alinhamento propriamente ou diretamente com a China. Aí, sim, eu acho que o Brasil pode ter desgastes, inclusive com os Estados Unidos. Porque nessa questão da Ucrânia, Lula já tinha manifestado interesse, inclusive, de participar de eventuais negociações, só que ele teve uma fala polêmica recentemente, dizendo que a Crimeia deveria ficar fora da defesa dos territórios da Ucrânia. A Ucrânia não recebeu bem essa declaração, embora a Crimeia seja uma crise anterior à guerra atual. Exato. Mas o Brasil acabou envolvendo a Crimeia na solução desta. Apresentando uma proposta que obviamente desagradou a Ucrânia no seguinte sentido: em 2014, houve 2015, o conflito em relação à Crimeia, então que a Ucrânia aceitasse entregar a Crimeia para a Rússia em troca do fim do conflito, em troca de não perder mais territórios. Obviamente que isso não agradou, Então aquela posição brasileira de tentar aproximar Rússia e Ucrânia para conversar, já que transaciona bem com os dois, acabou não acontecendo a partir do momento que apresentou uma proposta que obviamente desagrada os interesses ucranianos e se aproxima dos russos. Então o Brasil ele foi, digamos assim, numa posição desgastada,
para a China para falar da Ucrânia, justamente por essa declaração polêmica. E na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, vem ao Brasil. Ele vai, em princípio, visitar a chancelaria brasileira em Brasília, né? Mas ele vem exatamente em meio a essa discussão toda, posicionamento do Brasil. E houve críticas desde o início, ainda no governo Bolsonaro, pela neutralidade do Brasil, inclusive em algumas votações, não? Exatamente. O Brasil ficou com uma posição neutra em relação ao conflito Rússia e Ucrânia, justamente porque tem relações comerciais importantes. Elas não são tão importantes em valor, mas elas são importantes em termos estratégicos. Então, tem exportação de carne, tem compra de insumos para a agricultura que são importantes para a agricultura brasileira. Então, foi uma posição de neutralidade no governo Bolsonaro e no atual, mas, na verdade, com um viés, né, mais relacionado com a Rússia. Então vamos aguardar essa agenda, que ela não está muito clara, da visita, né, do chanceler russo ao Brasil, no sentido da gente verificar se o Brasil vai ficar mais propenso a apoiar os interesses russos durante essa viagem. Esse é o grande ponto aí que a gente vai ter de discussão na próxima semana. E nessa questão da guerra, os Estados Unidos estão enfrentando agora um problema delicado, que foi aquele vazamento de documentos que mostraram espionagem de possíveis envolvimentos na guerra da Ucrânia, mas inclusive de países aliados. Não é? Já prenderam um dos responsáveis, ou o principal responsável por esse vazamento. Ele é um militar, não é? Mas ele disse que queria mostrar a real situação dos Estados Unidos, essa coisa de espionagem, que os Estados Unidos já foram alvos outras vezes, inclusive espionando o Brasil. Sem dúvida, né? E o resultado da espionagem mostra algo que pode desgastar ainda mais o conflito da Rússia com a Ucrânia, porque o que acontece? Uma coisa é o Ocidente apoiar a Ucrânia enviando armamentos e recursos econômicos, e a Rússia sendo apoiada pela China só por não aplicar sanções. Outra coisa, e esses vazamentos mostram alguns indicativos disso, é propriamente o Ocidente estar diretamente na Ucrânia envolvido, apoiando, né, as forças militares ucranianas. Então, aí seria considerado pela Rússia não um apoio nos termos que nós tínhamos na Guerra Fria, quando se apoiava algum dos estados que se tinha interesse, mas propriamente dentro do país e propriamente com envolvimento mais direto. Aí muda o nível do conflito. É bem delicado esse vazamento, e se confirmar que efetivamente há um envolvimento direto, a Rússia pode interpretar que a guerra não é só com a Ucrânia. A guerra também envolve outros participantes diretamente no conflito. E aí a gente vê participantes da OTAN preocupados com uma eventual reação, uma ofensiva maior da Rússia, não é? Inclusive com a utilização de armamento nuclear, efetivamente, não restrito à Ucrânia, até pelo temperamento de Putin, não é? O senhor vê esse risco de uma ampliação da guerra? A gente tem que entender que tem dois tipos de armamentos nucleares, né, que a Rússia dispõe dos dois. Você tem aqueles que são convencionais, que são aqueles clássicos de grande poder de destruição. A Rússia tem 5.000 ogivas, os Estados Unidos também 5.000 ogivas. São armas que podem devastar cidades inteiras, né, armas nucleares. Mas tem uma que nunca foi utilizada em conflito, que ela é chamada tática. É uma arma nuclear de menores dimensões e que a Rússia e nenhum país ainda utilizou em nenhum conflito. Mas a Rússia já deu alguma indicação de que, se o conflito se agravar, ela pode utilizar. E o meu receio é que um Putin desgastado, inclusive internamente na Rússia, em algum momento, possa, em ato de desespero, ou em alguma tentativa de reverter o conflito, acabar usando essas armas nucleares táticas. Não as convencionais, como está sendo indicado aí. Essas de menor dimensão, alegando que elas têm menor poder destrutivo e que não justificariam uma guerra mundial. Foi uma preocupação da Finlândia, inclusive, que agora faz parte da OTAN também, então eles estão todos preocupados com essas áreas de fronteira, né? Sem dúvida, e o ingresso da Finlândia na OTAN foi uma enorme derrota para a Rússia. Ela tem uma fronteira muito grande com a Rússia, praticamente dobra o tamanho da fronteira da OTAN com a Rússia, e um aspecto interessante é que a Finlândia esteve em guerra com a Rússia 2 vezes e negociou um acordo de paz pelo qual ela permaneceria neutra. E agora ela está na OTAN justamente por esse conflito da Ucrânia.
É isso, eu agradeço muito a participação do professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional da FMU. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, eu que agradeço. Com vocês.